no qual chega ao fim a história dos irmãos Grace. Jared estava sentado no chão reluzente da recém-limpa biblioteca de Arthur, encostado à perna da tia Lucinda, e Mallory, ajoelhada a seu lado, fazia pequenos montes de cartas velhas, escritas em línguas que nenhum deles sabia falar. Simon passava os olhos por um velho álbum de fotografias a sépia, enquanto a mãe servia canecas de chá quente. Tudo isto poderia parecer normal se Porcónio não estivesse sentado num escabelo ali perto, jogando xadrez com um dedalete coberto de ligaduras e com um ar um tanto irritado. Lucinda pegou num dos retratos da menina que estavam na secretária de Arthur. Mal posso acreditar, este tempo todo e eu sem saber de nada. Tinham passado 3 semanas desde que haviam derrotado Mulgarat e Jared começava finalmente a pensar que as coisas iam ficar bem. Os goblins tinham-se dividido em grupos briguentos, Byron já se tinha ido embora quando as crianças abandonaram o palácio e, ao que parecia, tinha devorado até ao último dragãozinho. Jared, Simon, Mallory e a mãe tinham caminhado até casa depois de abandonarem o ferro velho. Tinha sido uma longa jornada e estavam todos tão cansados que mal chegaram a casa se tinham atirado para um monte de penas e farrapos em que se tinham transformado as suas camas, sem um único queixume ou comentário. Já era tarde quando Jared finalmente acordou e, enquanto Dedalete encolhido em cima de uma almofada a seu lado, com o pequeno gato alaranjado Simon aninhado contra ele, sorrindo, Jared respirava fundo, engasgando-se com as penas. No andar térreo encontrara a mãe a limpar a cozinha. Quando entrou, ela deu-lhe um abraço muito apertado. Desculpa. Muito embora isso o tivesse feito sentir como um piegas, Jared devolveu-lhe o abraço e os dois ficaram enlaçados durante bastante tempo. Mais tarde, nessa mesma semana, a mãe tinha tratado das coisas para que Lucinda saísse do hospício e fosse viver com eles. Jared ficara espantado ao chegar da escola um dia e dar com a tia-avó de cabelo cortado e fato novo, sentada na sala de estar. Quando Mulgarat morreu, a sua magia deve ter morrido com ele, e embora Lucinda caminhasse muitas vezes com a ajuda de uma bengala, tinha agora as costas tão direitas como nunca. Contudo, a Sra. Grace não tinha sido tão bem-sucedida com os problemas de Jared na escola. Ele tinha sido expulso. A mãe tinha matriculado a ele e a Simon numa escola particular que havia ali perto. Segundo ela, a escola tinha uns excelentes programas de arte e das ciências. Mallory decidira continuar na escola antiga. Só lhe faltava um ano para passar para o ensino secundário e tinha ainda muita coisa para provar à equipa de esgrima da escola, J. Waterhouse. Jared tinha fechado o livro de Arthur novamente no seu baú de metal. No entanto, continuava sem saber o que pensar de tudo o que tinha acontecido. Será que as criaturas ainda andavam atrás dele? Teria o ogre sido a pior das criaturas que teriam de enfrentar, ou teria apenas sido a pior delas até ao momento? Uma brisa soprou pelo interior do escritório, espalhando papéis e arrancando Jared dos seus pensamentos. Simon levantou-se de um salto, tentando segurar as cartas. Deixou alguma janela aberta? Perguntou a mãe à tia Lucinda. Não me lembro de ter deixado, respondeu a tia-avó das crianças. Eu vou fechá-la, ofereceu-se Mallory, caminhando em direção à janela. Nisto, uma folha solitária voou para dentro da divisão, dançando pelo ar, deslizando e rodopiando até cair mesmo em frente de Jared. A folha era castanho esverdeada e Jared pensou que talvez fosse uma folha de plátano. Numa das faces alguém tinha escrito seu nome, numa caligrafia delicada. Virando a folha, Jared leu. Não diz onde, disse Mallory, lendo a mensagem por cima do ombro do irmão. Deve ser no bosque, concluiu Jared. Não vais a esse encontro, pois não? Perguntou Simon. Vou, respondeu Jared. Prometi que ia. Tenho de lhes entregar o livro de Arthur. Não quero que nada disto volte a acontecer.
Então nós vamos contigo, declarou Simon. Eu também vou, disse a mãe. As 3 crianças fitaram-na, espantadas, e depois olharam umas para as outras. Não se esqueçam de mim, nanicos, acrescentou Procónio. Não se esqueçam de nós, corrigiu Dedalete. A tia Lucinda estendeu a mão para pegar na bengala. Espero que não seja muito longe. Nessa noite saíram de casa munidos de lanternas e tochas e levando o guia prático do mundo fantástico. Era estranho irem à procura de criaturas fantásticas com a mãe e com a tia Lucinda, que ia sendo ajudada por Simon. Subiram a colina e depois desceram cuidadosamente para o outro lado. Jared teve a impressão de ouvir alguém sussurrar. Quem é esperto, esperto será. Mas podia ser apenas a sua memória em ação, ou então o vento a pregar partidas. O bosque estava iluminado por dúzias e dúzias de fadas que rodopiavam pelo ar, cintilando como pirilampos gigantes e pousando nos ramos das árvores e nas ervas. Havia elfos sentados no chão, muitos mais do que os 3 que as crianças tinham visto na sua primeira visita ao bosque, todos eles vestindo as cores fortes do outono como se quisessem camuflar-se com a floresta. Os elfos calaram-se quando o pequeno grupo de humanos se dirigiu para o centro da clareira. Aí de pé entre os elfos sentados estava o elfo dos olhos verdes. A expressão do seu rosto o indecifrava. A seu lado via-se o elfo dos chifres de folha, de ar severo, e o ruivo e sorridente Lorengorm. Lembrando-se de Dedalete, Jared fez uma vénia desajeitada. Os seus companheiros imitaram-no. Trouxemos o livro, disse, estendendo-o à elfo dos olhos verdes. Ela sorriu. Fizeste bem. Devemos cumprir as nossas promessas e, se não tivesse honrado a tua, Simon teria de ficar connosco durante muito tempo. Jared estremeceu e aproximou-se mais de Mallory. Jared franziu o sobrolho. Mas como cumpriste o prometido, continuou ela, queremos devolver-te para que o guardes. O quê? Exclamou Mallory. Jared estava completamente atônito. Provaste que os humanos são capazes de utilizar os conhecimentos nele contidos para o bem. Por este motivo, devolvemo-lo. Lorengorm avançou um pouco. Também desejamos mostrar-vos a nossa gratidão por terdes devolvido a paz a esta terra. Para tal, conceder-vos-emos um desejo. Um desejo? Perguntou Procónio, enchendo o peito de ar. O que é que eu recebo? Por que é que estes meia-lecas recebem uma recompensa quando fui eu quem derrotou o Mulgarat? Vários elfos riram-se, e Dedalete lançou a Procónio um olhar duro. Era de esperar que ele não tivesse só para dar apoio, disse Mallory. Então que desejas, pequeno Hobgoblin? Perguntou o elfo dos olhos verdes. Bem, disse Procónio, encostando um dedo aos lábios, como se estivesse a pensar no assunto. Gostava de receber uma medalha ou coisa parecida. Uma medalha de ouro, a dizer temível exterminador de ogros. Não, esperem. E se fosse supremo exterminador de ogros? Ou... é tudo? Perguntou Lorengorm. Devia era dizer supremo cabeça de vento, sussurrou Simon para Jared. Acho que não, respondeu Hobgoblin. Quero um banquete em minha honra. Um banquete com ovos de codorniz, que eu adoro, e tarte de pombo, e um churrasco de... Consideraremos os teus pedidos, interrompeu o elfo dos olhos verdes, mal conseguindo esconder um sorriso por detrás da sua delicada mão. Mas agora tenho de perguntar às crianças o que os seus corações desejam. Jared olhou para o irmão e depois para a irmã. Estes, a princípio, pareciam pensativos, mas depois os seus rostos iluminaram-se com um sorriso. Jared olhou para trás, para a mãe, que parecia um pouco confusa, e para a tia-avó, que tinha uma expressão de expectativa estampada no rosto. Gostaríamos que o nosso tio bisavô, Arthur Spiderwick, pudesse escolher se deseja permanecer no mundo fantástico ou não. Compreendeis, disse Lorengorm, que se ele escolher regressar ao mundo dos mortais, se transformará em pó e cinzas logo que um dos seus pés toquem no chão. Jared fez um movimento afirmativo com a cabeça. Compreendemos. Antecipámos o vosso pedido, disse o elfo dos olhos verdes. A um movimento da sua cabeça as árvores separaram-se e Byron saiu de entre elas,
Sentado nas suas costas vinha Arthur Spiderwick. Jared ouviu as exclamações do seu grupinho atrás de si. Arthur sorriu-lhe brevemente e, desta vez, Jared reparou que os olhos do tio eram iguais aos de Lucinda, simultaneamente penetrantes e bondosos. Arthur parecia estar pouco à vontade sentado nas costas do grifo e fez-lhe uma festa com um ar receoso. Depois olhou para Mallory e Simon e ajeitou os óculos. Vocês são os meus sobrinho e sobrinha bisnetos, não são? Disse baixinho. O Jared não mencionou que tinha irmãos. Jared concordou com a cabeça. Perguntava-se se haveria maneira de pedir desculpa pela coisa que tinha dito da outra vez. Interrogava-se sobre o que Arthur pensaria dele. Eu sou Simon, apressou-se Simon a apresentar-se. Esta é a Mallory e esta é a nossa mãe. Simon olhou para Lucinda e hesitou. Muito prazer em conhecer-vos, disse Arthur. Pelos vistos, vocês crianças têm o meu sangue curioso a correr-vos nas veias. Podiam ter tido motivos de sobra para o lamentarem, acrescentou, abanando a cabeça em desagrado. Parece que ele vos meteu numa série de sarilhos. Por sorte, parecem ser mais competentes em sair das alhadas do que eu alguma vez fui. Arthur sorriu novamente e desta vez o seu sorriso não era nada tímido. Era um sorriso aberto, que o fazia parecer um homem completamente diferente do retrato. Também estamos contentes por o ver, disse Jared. Queremos devolver-lhe o seu livro. O meu livro? Exclamou Arthur, tirando-o das mãos de Jared e começando a folheá-lo. Olhem para isto. Quem fez estes desenhos? Fui eu, respondeu Jared em voz baixa, como um sussurro. Não são lá muito bons, eu sei. Que disparate, retorquiu Arthur. É um excelente trabalho. Prevejo que um dia sejas um grande artista. A sério? Perguntou Jared. A sério, disse Arthur, acenando afirmativamente com a cabeça. Dedalete avançou até junto dos sapatos de Arthur. É bom vê-lo, velho amigo, mas há coisas a compor. Aqui está a Lucinda, que já conhece. Ela está muito diferente do que era naquele tempo. A respiração de Arthur ficou suspensa. Quando, finalmente, reconheceu Lucinda, ela deve parecer tão velha, pensou-se Jared. Tentou imaginar a mãe como uma jovem a olhar para uma versão mais idosa dele próprio. Mas era demasiado difícil, demasiado triste. Lucinda sorriu e as lágrimas correram-lhe pelas faces abaixo. Paizinho! Exclamou. Está tal e qual como estava no dia em que partiu. Arthur fez tensões de desmontar. Não! Gritou Lucinda. Transformar-se-á em pó. Apoiando-se na sua bengala, aproximou-se do sítio onde estava o pai. Peço desculpas pelo sofrimento que te causei a ti e à tua mãe, disse Arthur. Estou arrependido de ter tentado enganar os elfos. Nunca devia ter corrido esse risco. Sempre te amei, Lucy. Sempre quis voltar para casa. Está em casa agora, respondeu Lucinda. Arthur abanou negativamente a cabeça. A magia dos elfos tem-me mantido vivo há demasiado tempo. Já ultrapassei os anos de vida a que tinha direito. Chegou a minha hora de partir, mas parto sem tristeza, Lucy, por ter pedido ver-te. Acabo de tê-lo de novo, não pode morrer agora, protestou Lucy. Arthur debruçou-se e falou baixinho à filha, palavras suaves que Jared não conseguiu ouvir antes de desmontar do grifo, para os braços dela. Mal um dos seus pés tocou no chão, o corpo de Arthur transformou-se em pó e depois em fumo, que rodopiou em torno da tia-avó, de Jared, subindo de seguida pelo céu escuro até desaparecer. Jared virou-se para Lucinda, esperando vê-la chorar, mas os seus olhos estavam secos. Ela olhou fixamente para as estrelas e sorriu. Jared deu-lhe a mão. Está na hora de voltarmos para casa, disse a tia, Lucinda. Jared concordou com um movimento de cabeça. Pensou em tudo o que tinha acontecido, em todas as coisas que tinha visto e, de repente, apercebeu-se do quanto tinha ainda de desenhar. Afinal de contas, ia apenas no início.